Amados, eu acredito que vocês concordem que nesse tempo que nós temos vivido, há gera uma confusão às vezes na nossa cabeça de muitas pessoas. E a própria palavra fala: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então você nem vai afirmar, não. Se você pensar que você está de pé, você tem que ter cuidado. Porque nós vemos aí à nossa volta muita confusão. E aí lá na carta, né, de Paulo aos Colossenses, que foi escrita 61 anos depois de Cristo, tá? Estava acontecendo isso dentro da igreja. E não é muito diferente do que está acontecendo hoje nos nossos dias, irmãos, tá? E aqui no capítulo 1, a partir do versículo 15, eu acho lindíssima essa passagem que diz assim, tem como título na minha Bíblia, tá? Que é a tradução em Nova Linguagem de hoje. Ela diz o seguinte. Peraí, tô vendo aqui essa Nova Linguagem de hoje mesmo. Bíblia Sagrada. Não, é isso aí. Fala assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Olha, a imagem do Deus invisível, o primogênito. Sobre toda a criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que são da terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E o versículo 21 continua. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É um esclarecimento que Paulo está falando. Tinha heresias dentro das igrejas, né? E uma delas era o gnosticismo, dizendo que não, possível Deus habitar aqui em Cristo, nesse corpo, Jesus seria um anjo, e por aí vai. Você pode até fazer uma pesquisa no Google, tá, para você aprofundar mais, caso você queira, mas é uma das heresias. E não é diferente hoje em dia, nós vemos também à nossa volta várias heresias. Hoje, até coincidentemente, né, eu não havia visto isso na intenção de comentar aqui, mas eu acabei vendo e concilia. Uma pastora falando, né, que alguém passou para ela uma mensagem, ela até postou a passagem no Rio, dizendo que a pastora era sarada e que elas postavam as fotos de biquíni, e aquilo é para mostrar para as outras mulheres que elas são resilientes e que o templo, né, o templo do Espírito Santo, o corpo, meus amados, imagina, sensualidade, sabe? Ninguém precisa mostrar o corpo e ver dessa maneira. E aí quando um líder toma uma posição dessa, sabe, ele se torna referência para outras pessoas. E aí? E nós temos visto isso. Estou dando um exemplo. Dentro das igrejas, e acaba que a internet acaba virando, né, uma igreja, sendo que não é igreja, tá? A gente está aqui, a gente passa devocionais, mas Jesus fala, é necessário que nós congreguemos, é necessário que nós nos relacionemos. Um lixa o outro, somos como lixas, sabe? Precisamos nos ver, precisamos estar perto uns dos outros. Não podemos ficar, exceto quando alguém está doente, acamado, não tem condições, sei lá, está isolado, aí viva a internet. Mas cada caso é um caso, mas está se tornando uma coisa comum. Ah, não, eu prefiro... Ei, aí eu fico em casa, eu fico só escutando.
se eu tenho condições de ir na igreja, ninguém tá me vendo, sabe? Se eu precisar ser exortada, como que eu serei? Eu não convivo, eu não tenho relacionamento. E estou saindo do relacionamento com Cristo, com a igreja, que o Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Claro, como eu já falei, repito, há exceções. Mas mais do que nunca, nós precisamos tomar cuidado. Porque a Bíblia fala que chegaria um tempo que os homens se sentiriam comichões nos ouvidos. Sabe, a gente quer ser evangelizado, ouvir aquilo que está condizente com o nosso desejo, com a nossa teimosia, com a nossa rebeldia, com a nossa cobiça. Quando eu digo nossa, porque eu acabei de falar, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então todos nós precisamos vigiar, sabe? Precisamos ter muito, muito cuidado. Vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, difíceis demais, amados. Minimizar, diminuir o sacrifício de Cristo na cruz, meu Deus, isso é terrível, sabe? Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro sobre toda a criação. Amados, nosso Senhor Jesus é perfeito, é o próprio Deus encarnado e nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, sabe? Para nos capacitar a viver tempos tão difíceis, tão trabalhosos. Então nós realmente, sabe, outra coisa que hoje eu vi várias coisas nesse sentido, sabe? Um pastor, né? Isso é até um filme que eu tô vendo, uma coisa assim. Ele viajou e deixou a igreja com o irmão dele. Quando ele voltou, ele perguntou pro irmão dele: ué, o que você fez com a igreja? Sabe o que o irmão dele respondeu para ele? Ah, meu irmão, eu só diversifiquei um pouquinho. O povo tá cansado de ficar ouvindo falar em pecado, 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 e não faz isso, não faz aquilo. Ah, tem que dar um pouco de alegria pro povo. Ei, amados, a alegria do Senhor é a nossa força. Viver no Senhor, andar com o Senhor, obedecer ao Senhor, Ele é que é a nossa força. E aqueles de nós que não estão experimentando essa alegria no Senhor, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Independe das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Em Cristo nós não temos que esperar que situações dolorosas se modifiquem. Ele nos promete, ele nos dá a alegria, a paz, o contentamento, apesar de. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Eu posso estar vivendo situações difíceis, eu posso ter momentos de tristeza, eu posso estar enfrentando desertos. Eu vou ficar triste? Vou. Vai doer? Vai me angustiar? Vai. Mas a partir do momento que eu clamo a Deus, que eu oro, que eu procuro, sabe, falar com Ele e pedir a Ele o lenitivo, o alívio, a alegria dEle, Ele nos dá, amados. Eu posso garantir para você que Ele nos dá. Então, não precisa que a igreja modifique, que a igreja tenha que fazer coisas espetaculosas, que a igreja tenha que fazer recreações e fazer coisas, sair daquilo, sabe? Que é o certo para agradar pessoas. Não. Sabe, nós temos que apresentar Cristo. Nós temos que falar as verdades do Evangelho. E o resto não pode. Mas muito cuidado com as igrejas, sabe? Quando as igrejas começam a falar aquilo que o homem quer ouvir, o que ela está querendo de fato, sabe? Quando nós pregamos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, sabe? Verdadeiramente, ela é espada cortante, sabe? Ela vem como disciplina, ela vem como exortação, ela vem como alinhamento, como realinhamento, sabe? É para isso. Então, tem algo errado. E a Bíblia já fala, a palavra de Deus já fala que haveria esses tempos. Sentiriam comichões nos ouvidos, só querendo ouvir aquilo que é agradável, aquilo que não dói, sabe? Mas é a natureza da carne. A carne não quer ser confrontada, a carne não quer desconforto. Só que o preço a ser pago é muito alto. É alto demais. Sabe, quando nós nos envolvemos no pecado sem ficarmos tristes, quando aquilo já não nos importuna, não nos incomoda, tá perigoso demais, amados.
a uma cauterização. O que é uma cauterização? Queima-se um lugar, né, que está com uma ferida, e ali você perdeu a sensibilidade. E isso é um caminho, muitas vezes, sem volta. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado, sabe? A idolatria, o que é a idolatria? Muitas pessoas só associam a idolatria a estátuas, estatuetas, templos, altares, mas vai muito além. Quando eu deixo de obedecer a Deus, eu já estou na idolatria. Eu estou idolatrando o meu ego, sabe? Eu estou idolatrando outras coisas. E nós precisamos dar. Vai tirar de nós, tá? Ou vai dar a nossa força para esse ídolo. E a nossa força não está nisso. A nossa força está exatamente em Deus. O que além de Deus está na nossa vida, tirando as nossas forças, sabe? Um dia Deus me falou assim, eu perguntei para Deus um dia isso, Deus, ele falou para mim, a sua preocupação com algum filho seu está diminuindo, a sua capacidade de caminhar comigo, sabe? Você tá sentimento de mãe, de proteção, sabe? Tá tirando a sua força, você tá fazendo esse filho seu ídolo. Cadê a confiança? Cadê a entrega? Eu não disse que eu vou resgatar, eu não disse que eu vou. Tenho promessas. Não no seu tempo, no meu tempo. É seguir adiante. A razão da sua alegria, a sua razão maior não pode ser nada disso. A sua alegria sou eu. Então, amados, é muito fácil. É muito fácil. Nós saímos desse caminho, tá? E enveredarmos para o outro. Mesmo porque o que está aí fora, nossa volta, vai nos chamar, vai nos convidar, sabe? Vai nos atrair, vai nos seduzir, vai nos auto-sabotar para que nós saiamos do caminho de Cristo. Podem ter certeza. Quando a Bíblia fala, eu repito, já falei isso aqui várias vezes, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então é muito fácil. É muito simples a gente escorregar. Sabe? Porque é a tendência da carne. Enquanto nós habitarmos nesse corpo, nós precisamos submetê-la ao agir do Espírito Santo. Nós precisamos, sabe, sempre perguntar para o Senhor, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me leva para o caminho, para os teus caminhos de volta, Senhor. O auto-engano, ele é muito perigoso. Sabe? E as nossas dores, as nossas frustrações, tudo que nós vemos aí à nossa volta e não temos visto poucas coisas, são capazes de nos puxar, sabe? O medo, a insegurança, olha quanta coisa nós estamos vivendo. Quantas coisas, você acessa lá a internet, sabe? É pedrada, espadada de todos os lados. É a bactéria que vazou lá, é o congelamento, não sei o quê. Olha, a economia, é uma guerra. Isso tudo nos abala. Se nós não estivermos firmados em Cristo, ou se estamos firmados, mas se estamos deixando alguma brecha, orando menos, sabe, se tiver alguma fragilidade na nossa dinâmica, nossa mente está com buraco, sabe, para que entre outras coisas, para que nos perturbem, para que nos tirem, para que abalem a nossa fé. Então, é necessário estar ali, sabe, aos pés do Senhor, submetidos debaixo das asas dele, amados. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu sei que nos últimos dias, e não vai ser diferente, eu tenho falado muito sobre isso, porque realmente é preocupante, sabe? É como um funil, as coisas estão se estreitando, então não tem como, nós precisamos realmente pregar, falar, exortar, porque Jesus não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos em nome de Jesus. Antes de eu orar com você, compartilhe, sabe? Dê um like para que essa mensagem vá além. Há muita gente sofrendo, há muita gente boa, há muita gente enganada, sabe? Porque o Satanás é um enganador e ele não vem mostrando coisas feias, coisas que não seduzem, sabe? Ele vem com a mentira, mas ele vem de salto alto, na elegância. Então, cuidemos, amados, da nossa fé. Vamos orar? Ah, papai, nós te amamos, ó Deus, mas nós clamamos pelo teu socorro, ó Deus, pelo seu discernimento sobre a nossa mente, sobre a mente de todos aqueles que nós amamos e aqueles que nós não amamos também, Deus, ou não gostamos, porque amar não é sentimento, gostar é sentimento, mas é sábio, é ordenança sua, orarmos também pelos nossos inimigos, principalmente por aqueles que não nos agradam.
é a oração mais poderosa que nós podemos fazer também, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, que nesse tempo difícil que nós temos vivido, ó Deus, tempo que o Senhor está aí na palavra, nada não está sendo escondido de nós, Senhor, tudo está muito claro. Nós precisamos mais do que nunca clamar o teu discernimento, ó Deus, clamar pela tua força, pela tua graça, Deus, te pedir renovo, ó Deus, te pedir despertamento, ó Deus, te pedir luz vinda direto das tuas mãos sobre as nossas mentes, ó Deus, tirando todo embaçamento, ó Deus, tirando todo véu de engano, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e nos perdoe, ó Pai, mas nos ajude, ó Deus, no discernimento, ó Deus, que tanto nós precisamos, porque nós queremos estar contigo, ó Deus. Aqui a nossa passagem é breve, é a eternidade, é eterna, como a própria palavra fala. Nós queremos, nós desejamos estar contigo e desejamos isso também para muitas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.